da mesa diretora dos nossos trabalhos, senhoras, senhores, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e que nos mantenha sob sua paz. A proposta do encontro desta tarde é dessas que podemos reputar como de grandíssima importância na pauta das nossas atividades espíritas. Em lidando com o movimento espírita desde bons anos, há quase 4 décadas, e sendo, por meu turno, dirigente espírita, já que presido a casa em que frequento, esse tipo de encontro me é muito especial, porque temos vivenciado, naturalmente, dentro de uma outra realidade cultural, que é a do Rio de Janeiro, mas é a mesma doutrina espírita que nos ha chamado a fazer uma olhada, dar uma olhada para os nossos trilhos, para os nossos caminhos, e verificarmos que nesses tempos de muita ousadia em todos os setores, o nosso movimento espírita não tem sido devidamente ousado. Ainda nos encontramos, de certo modo, amedrontados com o crescimento das igrejas reformadas, evangélicas, protestantes, com algumas agressões que surgem daqui e dali, já desmerecidas, desbotadas, mas nós temos que repensar o ensino de Allan Kardec, quando nos afirma, do topo de sua autoridade, algo que é altamente constrangedor para nós, mas lamentavelmente é verídico. Quando ele nos diz que os grandes adversários do espiritismo não seriam encontrados do lado de fora do nosso movimento, mas dentro dos nossos arraiais. E certamente ele não disse isto por um espírito de leviandade. Sendo ele, Allan Kardec, um dos membros ativos da falange do Espírito de Verdade, reencarnado na Terra para receber essa boa nova chegante, tinha ele essa autoridade moral, essa lucidez e o bom senso que o caracterizou, e pelo que foi devidamente nomeado por Camille Flammarion na exumação, na inumação, aliás, dos seus despojos. A partir dessa fala de Allan Kardec, nós temos estado sempre atentos, de certo modo preocupados, verificando as mudanças que o nosso movimento tem sofrido nesses últimos 50, 40, 30 anos. E verificar o que é que nós, os espíritas que atuamos nesta atualidade, os espíritas de agora, estamos realizando em prol dessa causa maravilhosa, e de tal maneira para diminuir a gravidade do que estabeleceu Allan Kardec. Tomo a liberdade de dizer aos meus irmãos aqui presentes que, oportunamente dialogando com uma entidade sombria que afirmava investir contra os espíritas, não por causa deles, mas por causa do espiritismo, que afirmava ser um palito de fósforo
com pretensões à constelação. Dizia a entidade espiritual com a qual dialogava que nós temos uma vantagem sobre eles e uma brutal desvantagem sobre eles. E eu quis saber qual era a vantagem e qual era a desvantagem. E nos disse o sofredor: quando vocês retiram alguém de sob nosso comando, eles ficam com vocês. Esse alguém fica com vocês. E vocês se ufanam, se alegram. Mas curiosamente, aqueles que nós ganhamos de vocês, e que não são poucos, temos o capricho de fazê-los não se afastar de vocês. Eles continuam sendo nossos instrumentos no meio de vocês. Porque o que nós queremos é isto: é não permitir que essa chama de fósforo alimente a ideia de ser constelação. O que nós queremos é fazer com que vocês deem com as cabeças umas nas outras, e o tal espiritismo fique de lado, e vocês percam tempo fingindo que são, gastando um tempo em vão, porque os nossos não tiraremos do meio de vocês. Eu lhes confesso que fiquei abismado com a sutileza, porque eu sei que é verdade. Tenho encontrado no nosso movimento, não poucas vezes, não em poucos lugares, um número enorme de pessoas que têm se valido de um espírito atoleimado que tomou conta de nós e que nos impede de tomar posições, de fazer as coisas, de dizer sim, sim, de dizer não, não, em nome de uma falsa caridade que a gente nem sabe o que é. Mas sempre que temos que chamar a atenção um companheiro, alguém grita: é falta de caridade. Mas não é falta de caridade ele destroçar o movimento. Não é falta de caridade ele destruir as pessoas. Não é falta de caridade publicar em jornais e revistas o que vem sendo publicado. Essa guerra ideológica que nada tem a ver com a doutrina espírita, mas tem a ver com o movimento espírita. E a gente lê nos periódicos: não nos responsabilizamos pelos artigos assinados. Ora, já disse o poeta popular que é o avesso do avesso do avesso do avesso. Eu publico, mas não tenho nada a ver com isso. Então por que eu publiquei? Claro que tem aqui a ver, tem que ver sim. Quem publica sombra é sombrio. Se a nossa proposta é Jesus Cristo, se eu publico um artigo venenoso contra alguém, eu também sou contra esse alguém. Eu também estou gostando desse artigo venenoso. E exatamente por vir assinado é que eu não deveria divulgar. Porque eu estou dizendo que eu sou partidário do que assinou. É muito fácil essa postura Pilatos. Eu lavo as mãos. E é graças a essa nossa omissão, não tem outro termo, essa acomodação de não nos querer indispor com ninguém, é aquela raça de víboras a que se reportou Jesus. A gente vai se acomodando às situações, em cada uma a gente toma a cor dela e fica bem com todo mundo e não está bem com ninguém, nem conosco. Uma vez que foi Jesus que nos propôs: seja o teu falar, sim, sim, não, não. Estamos fugindo a essa fidelidade, a esse espírito de logicidade que a doutrina nos propõe para ficar bem com todo mundo. Imaginemos se Jesus pensasse assim. Ele não teria vindo à Terra no tempo em que veio, porque ele sabia que ia ter que se indispor com o Império Romano. Ele ia pregar completamente diferente do que pregavam os Césares. Ele sabia que ia se indispor com o sacerdócio judaico, que explorava a idiotia popular para seus objetivos políticos, teopolíticos, já que a Judéia era uma teocracia, em que os governos político e religioso se miscigenavam,
Ele sabia que ia ter que enfrentar isto. Mas a sua proposta: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai Celestial, ponto. Como o Espiritismo nos diz que Jesus é nosso modelo e nosso guia, não parece que nós acreditamos nisto. Porque algo que seja nosso modelo é para que a gente se vista igual, é para que a gente faça igual, é para que a gente imite, para que a gente seja êmulo. E o guia é para que nós nos deixemos por ele conduzir, é para que nós nos submetamos à sua custódia. Nada disso nós temos feito em tese. Há exceções louváveis. Nós estamos sempre querendo agradar as pessoas, para ficar bem com elas. É a carência afetiva. Se eu disser o que a doutrina diz, fulano se afasta. Mas Jesus Cristo não teve essa preocupação. Pelo contrário. Quem comigo não ajunta, espalha, afirmou ele. E aquele que quiser vir após mim, seguir as pegadas dele, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O negar-nos a nós próprios é abrir mão do nosso orgulho, do nosso amor próprio, da nossa vaidade, da nossa presunção. Então nós negamos esse homem velho porque estamos na busca de nos transformar em homens novos. Tome sua cruz. A cruz é a simbologia dos nossos compromissos. Fulano tem uma cruz muito difícil. Essa é a cruz que Deus me deu. Nossas lutas, o canhenho de coisas que temos que realizar na trajetória humana. Quem quiser vir após mim, o espírito de liberdade. Mesmo ele sabendo que todos nós iríamos querer um dia, porque não temos saída sem ele. Mas ele estabeleceu: quem quiser vir após mim. O espírito de respeito. Nós queremos manter no nosso movimento pessoas que nada têm a ver com o nosso movimento, por vaidade, para dizer que nós temos doutor fulano, doutora Beltrano, nomes. E aí o que vemos, queridos? Nosso movimento vem crescendo em número de pessoas. Os centros espíritas estão abarrotados. Cada congresso que a gente faz não tem onde botar gente. Mas, como todo movimento massivo, tem perdido em qualidade.